Olá, pessoas, tudo bueno? Aqui quem fala é o professor Vina e hoje eu vou entrevistar o professor Pedro Henrique Teixeira, professor de História do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. O Pedro vai falar com a gente hoje sobre o projeto dele, Intervenção Cultural. Mas antes, eu só peço um pouquinho da sua paciência e curta essa vinheta. Não sei, só sei que... Eu vou puxar o Pedro aqui para a nossa companhia, certo? Para começarmos a nossa viagem. Ele vai entortar com a gente hoje. E aí, E aí, Pedrão? meu querido, tá tudo certo? Tudo jóia? Como estamos passando? A gente tá tentando se cuidar, né? É um momento de crise, um momento difícil, mas sempre vindo com visão humanista, né? Sempre tentando proteger a vida, sempre colocando a vida acima de qualquer outra prioridade, porque é a vida quem produz a história. É o ser humano quem produz a história. Não existe história sem ser humano, então a gente protege a vida para a gente continuar produzindo história, né? E o que motivou você a fazer esse projeto de intervenção cultural? Conte pra gente aí. Pois é, Vina. A gente está passando por uma situação crítica, é uma situação para muitos, inclusive de nós, né, que somos de uma outra geração. É uma situação inédita, essa situação de quarentena. Como a gente tinha conversado em outras ocasiões, a gente é professor não só enquanto a gente está exercendo o magistério, exercendo, né, dando a aula na sala de aula. Nós somos professores o tempo inteiro. A gente não consegue se deslocar disso ou se descolar, né? O ser, a pessoa do professor. Talvez isso aconteça com poucas profissões. A nossa é uma profissão que cola muito, né? Aquilo que a gente é com aquilo que a gente faz. E nessa situação crítica, a gente teve a ideia de permanecer em contato com os estudantes, permanecer em contato com a comunidade, porque isso abrange também os pais, isso abrange também a comunidade como um todo. Eu gosto muito da linha pedagógica que a gente chama de histórico-crítica, foi desenvolvida pelo professor Demerval Saviani, e aquela linha pedagógica ela diz o seguinte, que a gente tem que fazer com que os seres humanos tenham acesso ao legado cultural produzido pela humanidade. Então, nós somos agentes, né, de reprodução desse conhecimento para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento socialmente produzido, historicamente produzido. Eu acho interessante a gente entender o seguinte, o mundo não é mais o mesmo, tá? Nós, depois que essa crise passar, nós não seremos mais os mesmos. Então, é interessante que a gente não procure, não fique tentando se encaixar numa normalidade que não existe mais. A normalidade ela não existe mais. Quanto mais a gente tenta se encaixar numa normalidade que não existe mais a gente cria ansiedade, frustração. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Não adianta a gente querer salvar o mundo num momento de crise como esse. Então, Vina, esse nosso projeto, o projeto de intervenção cultural, ele tem o objetivo de manter o aluno do IFAL conectado com essa produção cultural, manter não só o aluno do IFAL, mas a comunidade escolar, tendo acesso eu vou dizer assim, starts, né? ou elementos que a gente coloca ali, e que a pessoa pode dar continuidade aos estudos, dar continuidade às leituras, ouvir uma música que passe uma mensagem interessante de reflexão. E o grande objetivo do nosso programa de intervenção é exatamente proporcionar aos estudantes do IFAL e à comunidade escolar elementos culturais para que eles possam dar continuidade aos seus estudos, ainda que seja num modo descentralizado, sem a preocupação conteudista, sem a preocupação produtivista, que é um dos elementos que vai ser, penso eu, vai ter que ser repensado depois dessa crise. Como tem sido a execução desse projeto? Bom, Vina, é interessante porque no momento de isolamento social, a gente... Eu penso que eu estou usando as mesmas técnicas, né, que a gente usa em sala de aula, porque a gente tem que convencer o aluno, essa é a verdade, a gostar daquilo que a gente está ensinando, né? A gente não pode chegar e introduzir na cabeça do aluno um conhecimento, né, forçado. Então, primeiro a gente
eu gosto muito de usar na questão da educação a ideia de que a gente tem que seduzir as pessoas para pensar aquele ponto de vista que a gente está tentando trabalhar ali, no meu caso, a história. Né? E eu tenho feito isso nas redes sociais. Eu tenho usado o meu Instagram, né, para fazer lives. E essas lives eu trago sempre temas culturais, ou eu vou falar de um livro, né? Ou eu vou falar de um disco, ou eu vou falar de um filme, para que a partir desses elementos que a gente vai colocando, das análises que a gente vai fazendo, os alunos ou a comunidade escolar possam fazer suas próprias inferências e buscar aprofundamentos. E com esse seu projeto, quais são os ganhos que esse projeto proporciona aos alunos? Vina, como eu te falei antes, eu sou muito adepto dessa corrente pedagógica, a histórico-crítica, né? E essa corrente pedagógica ela também está ligada a elementos filosóficos de formação humana que prezam por uma formação integral do ser humano, né? Por uma formação omnilateral do ser humano. E quando eu digo em formação integral, não necessariamente eu estou me referindo aqui à formação em tempo integral. Essa ideia do acúmulo de horas, essa ideia do acúmulo, né, de você se ocupar o dia inteiro se educando, ela é uma opção, mas a nossa opção é fazer com que o aluno, além dos conhecimentos, né, que ele adquire para a sua vida profissional, ele também tenha acesso aos elementos culturais que formam o ser humano. Porque nós somos seres que temos uma herança cultural histórica que nos precede e que, para a gente dar continuidade a isso, né, a gente vai fazendo o reconhecimento e a reflexão em cima desses elementos. Então, eu fico muito pensando que eu tenho como objetivo contribuir, assim como tantos professores têm feito do IFAL, para que esses estudantes tenham acesso a esses elementos culturais e que eles possam promover em si uma formação mais ampliada, né? Desde os anos 70 que a gente tem uma educação tecnicista voltada para a formação de mão de obra, o que aqui eu não estou julgando como ruim, é necessário, né? Mas que a gente precisa formar também seres humanos críticos, seres humanos que tenham conhecimento dos elementos culturais que foram produzidos, mais uma vez eu digo aqui, historicamente, socialmente pela humanidade. Quais seriam os desafios que você também encontra nesse projeto? Quais são as dificuldades que você precisa enfrentar e vai ter que enfrentar com esse projeto? Fina, a dificuldade, eu sou adepto total, né, de uma educação humana, no sentido de que é necessário que esteja ali presente no processo de ensino-aprendizagem o professor, o corpo de gestão da escola, né, e os alunos. Porque é impossível a gente pensar um processo educativo, um processo de educação, de crescimento de um ser humano que não passe pela sociabilidade, que não passe pelo fato de que ali professores, estudantes, comunidade escolar, elas estão interagindo. Porque nós somos, isso é desde Aristóteles, meu amigo, nós somos animais sociais, políticos. Como pode, então, agora todo mundo estar atrás de uma tela, né, sem o contato social direto? Claro, estamos agora por uma necessidade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui, meu amigo, que eu vou dizer com toda certeza: nada substitui o contato social na educação. Nada, nenhuma máquina vai substituir o ser humano para uma educação de qualidade, para uma educação mais humana. Nada pode substituir o professor. Se tratando do processo de aprendizado do nosso alunado, o que se ganha e o que se perde com as novas tecnologias? Vina, o que se ganha e o que se perde com as novas tecnologias? Isso é uma pergunta muito pertinente. A gente está passando, inclusive, num momento de transição, né, em que há um certo ambiente de estimulação da EAD, por exemplo.
né, que é a educação à distância, a educação remota, a educação via os elementos tecnológicos. Eu vou dizer a você, hoje a gente vive a era da informação, né? Mas viver a era da informação, porque a gente tem acesso à informação, né? Qualquer assunto que você quiser, você entra na internet, você coloca uma aula no YouTube, você tem acesso. Mas vivermos a era da informação, Vina, não quer dizer vivermos a era do conhecimento. São elementos dissociados. Eu vou dar um exemplo mais claro e próximo possível, né? Se realmente a informação passada pela internet, a informação que a gente adquire na internet, fosse conhecimento, sabedoria, nós não estaríamos vivendo surtos epidêmicos. Porque essas informações estão disponíveis. As pessoas têm acesso à informação. Mas daí você passar por um processo de transformar essa informação, né, numa prática de sabedoria, de autopreservação, inclusive, aí você vê que falta faz os elementos de interação entre a informação e a sabedoria. Então, se perde muito quando você não tem um controle ou uma presença humana que faça uma motivação humana, né? Porque a gente é motivado por isso, Vina. Quando você entra na sala de aula, quando eu entro na sala de aula, a gente tem uma motivação orgânica de fazer com que as pessoas aprendam o conteúdo, de fazer com que os estudantes se envolvam com esses conhecimentos que a gente quer passar. Então, essas motivações orgânicas, elas se perdem muito. A EAD é um instrumento importante? É um instrumento importante. Nós podemos usar como complemento, como elemento suplementar de uma educação presencial. Porque se a gente abrir mão dos seres humanos e der, né, privilégio ou prioridade às máquinas, onde nós vamos parar, meu irmão? Professor Pedro, agradeço de coração a sua presença aqui e sua disponibilidade, suas viagens entortando nossas cabeças. Bom, Vina, primeiro, antes de qualquer coisa, dizer assim, da saudade que a gente sente de estar presente, né, no Instituto, compartilhando conhecimentos, aprendendo também com os nossos estudantes, né, aprendendo com os nossos colegas, com as experiências que a gente troca no Instituto Federal de Alagoas. Isso dá uma saudade muito grande, esse contato que a gente tem, né, e dizer que os conteúdos que eu tenho passado, eles são abertos. Como eu estou agora trabalhando na minha tese de doutorado, então, durante a semana fica meio incerto. Às vezes eu decido um conteúdo um dia antes ou no mesmo dia, anuncio para a noite. Mas o programa Intervenção aos sábados, ele é fixo. Todo sábado, 20 horas. Tá? O meu Instagram é Pedro Henrique Teixeira. E o meu canal do YouTube também, Pedro Henrique Teixeira. Então, lá tem várias análises de livros, análises de teóricos, né? De filósofos, de historiadores. Tem um conteúdo interessante que a pessoa pode entrar lá e aproveitar. Agradeço também aí a todas e todos que se disponibilizaram a nos acompanhar nessa nossa entortada legal, com essa viagem com o professor Pedro, certo? E espero que a gente se encontre nos próximos encontros e, por que não, nos próximos desencontros, né não, Pedro? Sim. Faz parte. Viu? Valeu, gente. Fui!